Olá, pessoal. Aqui é a Janaína Moura, da Wake, e eu tomei a decisão, assim, de gravar esse vídeo por conta da situação atual, né? Não precisa nem explicar muito, a gente está vivendo uma situação aí atípica de uma pandemia que trouxe tanto uma crise aí para a saúde pública de uma forma geral, como também uma série de problemas aí para a economia no mundo inteiro, né? Aqui no Brasil não foi diferente, o governo tem tomado uma série de medidas aí para tentar minimizar esses problemas aí das empresas, porque tem empresa que fechou, tem empresa que está na iminência de encerrar os negócios, pessoas aí perdendo o emprego, e no meio disso tudo fica o empresário, às vezes, desesperado, sem saber o que fazer, né? Tem a ajuda do governo, ok, tem uma esperança, uma perspectiva de que as coisas vão melhorar daqui para frente, que o comércio volte, mesmo que lentamente, a operar de forma normal, mas, né, aquela insegurança e a hora que o empresário senta, olha para o fluxo de caixa, e vê toda uma situação cheia de problema, ele fica, o que eu vou fazer agora, né? Então, assim, fica aquela indecisão, eu vou demitir, eu vou recorrer ao governo, eu vou buscar um capital de giro, o que eu devo fazer? Antes de tomar qualquer decisão, é preciso analisar a empresa, preciso analisar o fluxo de caixa, é preciso planejar, pensar estrategicamente como agir antes de tomar qualquer decisão. E para falar sobre isso hoje, eu chamei o Marcelo Bedac, ele é administrador de empresas, e vai contar para a gente um pouquinho como analisar esse cenário, o cenário da sua empresa aí, num processo de gestão de crise, para que você tome a melhor decisão possível. Olá, Marcelo, tudo bem? Oi, Ana, tudo bem? Tudo bem, pessoal que está nos assistindo? Vamos lá, Marcelo. E aí, me conta um pouquinho, o que o empresário, quando chega numa situação como essa, crise, bate aquele emocional, assim, ansiedade, aquele desespero, o que o empresário tem que fazer? Como que ele deve proceder numa situação dessa? Olha, antes de mais nada, a gente, infelizmente, não existe uma receita de bolo, né? Nós temos algumas diretrizes, porque pandemia, igual a gente está vendo agora, com esses reflexos todos estruturais, sob o ponto de vista econômico, mundial, talvez seja a primeira vez, a última vez tenha sido em 1300 e alguma coisa com a peste negra na Europa, né? Então, como a nossa economia ela é toda interligada, o fracasso de um país necessariamente vai levar ao efeito cascata e acabar refletindo nos outros países. É sistêmico, nós estamos ligados sistemicamente. Então, isso nós estamos falando no macro, nós estamos falando de políticas macroeconômicas, nós estamos falando de cenários populacionais, mas existem coisas que nós podemos estar fazendo que está no nosso, que está na nossa esfera de atuação. Está no nosso alcance, né? Está no nosso alcance, seja para trás com os nossos fornecedores, seja para frente com os nossos clientes. Como está todo mundo na mesma bolha, é compreensível, todos nós estamos sensibilizados para a questão e totalmente abertos para encontrar um denominador comum para que o mínimo possível da atividade econômica ela permaneça. Né? Então, nós precisamos ter dois olhares que tem que ser simultâneos agora nesse primeiro momento que nós estamos agora vivendo hoje, né, dia 16 de abril. O olhar do meu, igual você falou, né, do meu fluxo de caixa, como é que está isso, como é que eu vou fazer para honrar os meus principais compromissos. Aí, assim, a gente tem que estar bem ciente do que são os nossos compromissos que são essenciais, que são basicamente, a gente poderia dizer que são dois, que seriam fornecedores e funcionários, porque sem isso a gente não funciona, empresa nenhuma funciona. Bancos, o restante a gente vai negociando, demais prestadores de serviço a gente vai negociando, está todo mundo aberto para isso.
Olha, não tenho nem para fornecedores e nem para os meus funcionários, para minha equipe. Então, é sentar e negociar com todo mundo, né? Negociar com fornecedores. Os fornecedores, tá todo mundo sabendo, tá todo mundo no mesmo barco, né? Então, assim, tá todo mundo sensibilizado. E talvez o ponto mais nevrálgico seja o dos funcionários, dos colaboradores, porque a sensação de insegurança, mesmo que o governo sinalize com algumas flexibilizações aí com relação aos contratos de trabalho, não há nenhuma garantia de manutenção de postos de trabalho, né? Nós estamos exatamente agora num momento de quebra de paradigmas, onde será que agora o meu trabalho realmente findou? O que eu fazia dentro da empresa, ela realmente acabou? Ou vai se transformar? Eu vou conseguir com velocidade me reinventar a ponto de, em poucos meses, eu estar adaptado a nessa nova realidade? Né? Então, esses são os grandes pontos de interrogação. Esse é um aspecto. O outro aspecto, já ao lado do empresário, investidor, vamos chamar assim, mas mais especificamente, eu queria chamar a atenção daqueles que são microempreendedores individuais, pequenas empresas, porque as médias e as grandes, pelo grau de profissionalismo que eles já trabalham, já tem uma cultura maior de lidar com aspectos mais técnicos do cotidiano, dos seus próprios negócios, eles conseguem ter, vamos dizer assim, uma sobrevida ou conseguem ter uma capacidade maior para resistir por mais tempo a esse processo todo que nós estamos vivendo. Agora, microempreendedores individuais, pequenos negócios, aquela pessoa que tem aquela lojinha na portinha, de uma portinha só, esse pessoal realmente pegou todo mundo de calça curta, né? Porque nós temos um aspecto histórico de educação que nós nunca fomos preparados para uma educação financeira, né? Nós não temos essa cultura no Brasil, não temos uma reserva de emergência, não temos uma reserva para investimentos, nós não temos nada, a gente simplesmente, no popular todo mundo fala assim, eu vendo o almoço para comprar a janta, então a gente vai virando. E tanto é que isso é verdade, isso é muito mais grave, que está vindo muito à tona agora, pela quantidade de pessoas com CPF irregular e pessoas que não têm conta bancária. Ou seja, estavam completamente à margem do que a gente estava assim, vivenciando. A gente estava achando assim, eu passo a maquininha, pronto. Né? E hoje essas pessoas estão procurando os benefícios, né? Seria isso. Isso, exatamente, porque o que está vindo à tona? Todas as vulnerabilidades, falando de Brasil, né? Todas as vulnerabilidades sociais e econômicas que estavam cobertas, vamos dizer assim, por uma lâmina d'água, agora elas vieram à tona, porque baixou o nível e as nossas mazelas elas vão aparecer. Os nossos grandes problemas, as nossas grandes feridas vão estar aparecendo. Né? Então, se não me engano, não sei se foi no Ministério da Economia, eles divulgaram, eu acho que foi a Caixa Econômica Federal, aproximadamente 30 milhões de brasileiros estavam assim, não tinham nada no mercado, no sistema financeiro. Nenhuma poupança, nada. Simplesmente pegavam dinheiro aqui, ia lá, pagava com dinheiro, com o dinheiro que recebeu a outra pessoa, e assim vai vivendo. Né? E isso agora apareceu. Né? Então, isso é muito difícil. Voltando, são 30 milhões que geram um grande impacto na economia, por mais que ganhem pouco ali, né, individualmente, tem um salário, uma renda pequena, mas isso aí, na economia, tem um impacto muito grande. Muito grande, porque, querendo ou não, essas pessoas também consomem produtos e serviços que estão no mercado formal. Sim. O arroz que foi industrializado, a batata, a roupa, tudo. A casa que comprou foi industrializada. Os serviços, né? Serviços. Então, assim, são pessoas que não estão no mercado financeiro, porém estão inseridos na economia. Só que como o grande monitor
da economia é a movimentação financeira, essas pessoas ficaram meio que escondidinhas debaixo do tapete. Uhum. Apesar deles também fazendo a máquina da economia funcionar de uma forma meio que oculta, rodando meio que em background, em Uhum. paralelo. Uhum. E, de repente, os nossos negócios estão focados justamente para esse público, né? Dependendo do produto que você tem ou do serviço, você foca nesse público aí, né? Sim, sim. E como eles não têm sustentação nenhuma viável, aí realmente nós temos um problema sistêmico do que estava oculto, na verdade agora ele aparece e acaba influenciando e impactando no mercado formal. Entendeu? Sim. Então Uhum. esse é o grande desafio. Então, o olhar do agora, nesse primeiro momento, antes de mais nada, respira fundo, calma, porque a solução, ela passa por talvez dois aspectos. Mais do que nunca, nós vamos precisar de técnica e bom senso, sabe? E dentro desse bom senso, eu estou colocando também a questão do feeling, do insight, que só quem está com a barriga no balcão, que conhece o seu mercado, que conhece seus clientes, conhece seus fornecedores, é que sabe as verdadeiras necessidades. E qual é o grau de flexibilização? Esse é um grande ponto. Por outro lado, mais do que nunca, nós não podemos nos considerar como ilhas. Eu não vou conseguir resolver todos os problemas sozinho. Então, nós precisamos buscar ajuda que seja, mesmo de uma pessoa que não entenda nada do meu negócio, mas de repente, às vezes, a pessoa fala uma coisa que de repente faz sentido para mim. Uhum. Nas empresas um pouco mais estruturadas, elas são, até no slide que a gente vai estar passando daqui a pouquinho, eu coloquei um pouco disso, que é a questão de nós criarmos um comitê de gestão de crise. O que é o comitê? Primeiro, porque uma pessoa sozinha não consegue resolver, não consegue ver tudo. O Uhum. comitê, você pega pessoas boas da tua empresa, tá? E pessoas assim com experiência, com vivência, com visão de mais do que nunca pensar fora da caixinha nesse momento, né? E trazer ideias e sugestões. Mais do que nunca nós precisamos disso. Mas de pessoas que estejam inseridas dentro do contexto do negócio, tá? Uhum. Agora, outras empresas, o que elas estão fazendo? Além das pessoas, além da equipe de trabalho, também está juntando por exemplo, um representante dos fornecedores e alguns representantes dos próprios clientes. Eu vi essa semana, ou semana passada, se não me engano, foi um restaurante. O cara lançou no canal dele, numa mídia social, falando que estava difícil, porque ele ia ter que demitir os funcionários e tal. E aí os clientes dele se mobilizaram de tal forma, começaram a pedir muito delivery, e ele começou a entregar e salvou. Sabe? Ó, que legal. E salvou o negócio do cara, sabe? Mesmo ele estando de portas fechadas, os funcionários foram preservados e então está trabalhando todo vapor. Então, olha só a sacada, né? Nós não podemos trabalhar como ilhas. Tá? Uhum. É certo que nós, enquanto sócios proprietários, a maior autoridade e responsabilidade é nossa. Só que agora, mais do que nunca, nós vamos ter que colocar em prática os nossos ensinamentos, ou um pouquinho que a gente sabe de gestão de pessoas, de liderança. Né? Uhum. Porque a moral de todo mundo cai. A nossa também cai. Dos funcionários também. Sim, Né? fica todo mundo ali, né? Então, Desesperado com. as pessoas. Ontem eu estava numa empresa grande. O pessoal do RH juntou lá, fez uma reunião com todo mundo, falou: olha, vocês são importantes, eles são da área de saúde. Vocês são muito importantes, e isso e tal, e deu uma conversada com eles, falaram as mudanças que precisariam ser feitas, e no meio do processo, lá no final da reunião, eles entregaram um bombom para cada funcionário, falaram: olha, a gente está junto nessa, nós vamos trabalhar, nós vamos sair disso, todo mundo guerreiro, sabe? Então, Você motiva as pessoas, né? Quando você tem uma atitude dessa, assim, ó, vamos nos juntar Sim. para resolver esse problema. Você está E, comentando disso aí, das pessoas se juntarem, dos empresários. Tem uma ação aqui específica em Uberlândia, de alguns bares que se uniram
né, gravaram um vídeo com a hashtag, assim, abra sua porta. Ah, Então, que eles legal. pedem, então, assim, vários donos de bares aqui da cidade gravaram um vídeo, cada um falava um trecho ali do roteiro, Ah, e no final eles colocam, ó, abra sua porta para a gente agora, receba o nosso delivery, encomende aí a comida que a gente faz aqui, para que os bares se mantenham de pé e depois, na hora que passar tudo isso, a gente volte ao normal. olha Tem que uma legal. outra ação que eu também lembrei agora, relacionada a bares também, que aí envolve aquela coisa assim, digamos que uma solidariedade de mercado. A Heineken, Sim. que é uma empresa grande, né, pertence aí à Embev e tal, ela lançou um site que chama Brinde do Bem. Nesse site, bares do Brasil inteiro se cadastraram e você pode comprar créditos no valor de, acho que de 25, 50 e R$ 75 Certo. para serem utilizados futuramente quando os bares voltarem a operar. É um E voucher, né? aí, você compra esse crédito agora e a Heineken dobra o valor. Ou seja, se você comprou 50, você vai chegar lá no bar e vai poder gastar 100. Ou Certo. seja, uma empresa maior apoiando Sim. ali os seus clientes, né, porque ela tem condição de fazer isso, Sim. para que os negócios continuem operando. Sim, porque, igual eu estava falando, né? O efeito dominó. Se uma série de pequenos clientes deles começarem a falir, aí sim eles vão ter um impacto. Então, na verdade, quando a gente fala de gestão de crise, nós estamos falando assim, em minimizar os prejuízos. Porque prejuízo todo mundo vai ter, gente. Isso aí, infelizmente, tá? Tá Sim. todo mundo pagando o pato. Hoje é diminuir a margem de prejuízo, não seria isso? Diminuir a margem de prejuízo, ou seja, enfim, é entender que vamos perder, sim, vamos perder, mas o nosso esforço agora é o perder o mínimo possível. Uhum. Se antes eu teria o potencial de perder 100, por exemplo, eu vou fazer o possível para perder no máximo 40. É esse o nosso esforço, tá? Uhum. Porque nós, infelizmente, não vamos conseguir sair da mesma forma, é, sob o ponto de vista financeiro, tá? Da mesma forma com que nós entramos, tá? Nós vamos sair um pouquinho, alguns degraus abaixo. Mas aí é que vem o que eu tinha começado a comentar, que nós precisamos ter os dois olhares, o olhar da agora, do presente, do curtíssimo prazo, das 24 horas, e o olhar para o futuro. Nós precisamos pensar que a perpetuação do negócio é uma coisa de longo prazo. Ela vai continuar existindo. A forma das pessoas consumirem aquilo que eu ofereço, talvez a forma vai mudar. Porém, a necessidade ela vai continuar, de certa forma. Então, nesse Uhum. aspecto, alguns setores vão reagir de forma mais rápida e outros vão demorar um pouquinho mais. Mas se a gente entrar em desespero e perder a visão de médio e longo prazo, aí nós vamos ter um problema sério de disrupção. Aí eu não vou conseguir ver, não vou conseguir manter com calma um canal de comunicação com os meus clientes. Aí a Janaína é melhor do que eu para falar sobre isso, né? Que mesmo que eu esteja com o meu negócio paralisado, eu preciso falar para os meus clientes e potenciais clientes de que estou vivo, estou solidário, se precisar de mim, eu estou à disposição, estamos juntos nessa, Isso, vamos nos exato. unir, sabe? É um momento de empatia e não pensarmos em financeiro agora, nesse primeiro momento. É um Uhum. momento de empatia. Sim, até porque, como essa crise é geral, tá todo mundo meio apavorado, né, com essa situação, porque ela é atípica, ninguém nunca viu uma situação dessa assim. É, Então, você tentar empurrar ali, goela abaixo um produto para o cliente, é muito ofensivo, assim, muito, sabe, muito, para muito. o momento. Então, até uma orientação que a gente deu para todos os clientes aqui na empresa foi: posicione-se agora, mostre que você está ciente do problema, que você tomou medidas preventivas, tem tomado medidas preventivas aí, né, para driblar essa situação, principalmente os clientes que têm de varejo, que têm atendimento ao público, ou que trabalham na área de alimentos aí, mostrar para o seu cliente: olha, nós estamos tendo todos os cuidados, todas as medidas possíveis aqui, né? Aumentamos o nível de higiene da empresa
e se posicionar como solidário. O Sim. fato de você mostrar que você está tendo um cuidado maior ali na hora de atender, se você, por exemplo, você tem um ponto de varejo ali, um supermercado, que você coloca uma medida de proteção ali no caixa com o seu Sim. cliente, que você disponibiliza álcool em gel, você está sempre limpando ali, mantendo tudo muito bem higienizado, já é uma forma de empatia. E você não está deixando de vender nesse Sim, momento, né? sim. Então, Eu vou assim, dar um é testemunho extremamente. pessoal disso. Vou dar um testemunho pessoal. Quem está saindo aqui em casa para fazer as compras geralmente está sendo eu. E só que a compra maior, minha esposa teve que sair para fazer hoje, né? E eu falei para ela, entre esse supermercado e aquele outro, vá no outro, porque o outro ele está cuidando mais da higiene do que esse outro supermercado aqui. Eles estão tendo mais cuidado com as pessoas. Pronto, direcionei, porque a questão da empatia, eu me senti sendo cuidado quando eu ia lá. Sim. Né? Então, nesse momento, passar a sensação de acolhimento para as pessoas, por mais técnico que a gente. Quando a gente fala de ser tecnicista, vamos chamar assim, dentro da técnica também está a gestão das emoções. Uhum. Né? E a empatia com relação às pessoas. São seres humanos que estão sendo impactados, não é a tecnologia. Sim. Né? Então, a tecnologia, os robôs estão funcionando, a televisão fisicamente está funcionando, está tudo funcionando. A gente que está ficando meio perrengado. Uhum. A gente que não está sabendo muito bem, assim, né? Como reagir, né? Exatamente, É. né? Nós somos Uhum. a variável que não que é totalmente imprevisível, né? Comportamento Uhum. do ser humano. Certo. E aí, voltando aí às empresas, né? Então, você estava falando, assim, dos empresários, de analisar o cenário, que o empresário tem como que ele tem que agir aí com essa situação? Olha, eu vou colocar no ar, pedir para o Roger colocar no ar para mim o slide, o PowerPoint. Isso. Olha, eu coloquei três slides aqui só para a gente poder facilitar o entendimento, tá, gente? Não precisa ser, assim, não vamos ser muito preciosistas nesse momento. Existem algumas fases que a gente passa quando a gente fala de gestão de crise. Inclusive, a certificação ISO 9000 tem uma certificação que é só para gestão de crise. Se não me engano, é 33.100 e alguma coisa. Tá? Uhum. Que fala só sobre gestão de crise. Só que até então, nós tivemos assim, lá em Fukushima, explodiu, fizeram uma gestão de crise. O pessoal daquela cervejaria aqui no Brasil, lá que deu problema de contaminação, fizeram uma gestão de crise. Coisas assim extremamente pontuais. Né? Agora nós estamos lidando com um processo assim, mega complexo. Mega complexo. Então, o que acontece nesse processo? Na verdade, nós temos duas fases preliminares, que é a preparação e entender os incidentes, para daí acontecer a declaração de crise. Só que aconteceu com a gente, principalmente no Brasil, no mundo, né? Principalmente na Europa. As duas primeiras fases e a declaração de crise aconteceram tudo junto. Foi tudo junto. Não deu tempo de assim, vamos nos preparar. Eu acho que nesse aspecto o Brasil, de certa forma, a gente teve um pouco mais de preparo nesse aspecto, porque a gente foi vendo acontecer. Aconteceu primeiro na China, depois o negócio foi para a Europa e a gente foi só acompanhando, né? Só acompanhando. Então a gente teve um tempo, teve um delay aí, teve um tempo para começar a trabalhar, se preparar. Né? Então, Uhum. nesse aspecto, eu acho que nós brasileiros nós somos um pouco mais privilegiados. E a Argentina, eles foram mais espertos ainda. Eles tomaram medidas mais radicais. E, assim, o índice deles, assim, Nova Zelândia também, né? Nova Zelândia, Sim. tiveram, assim, estão tendo resultados, assim, fantásticos. Né? Com as medidas Taiwan. que eles tomaram. Mas, veja bem, nós estamos lidando com culturas diferentes. Né? Uhum. O brasileiro, a gente é sempre meio mais... tende a ser mais informal nessas coisas. Né? Uhum. A gente sempre acha que vai acontecer com todo mundo, aqui vai ser tudo muito mais simples, né? E não é bem isso. Estamos em planejamento, né? A gente não planeja, essa que é a questão. Porque a gente acha, nós temos a cultura de que planejar não funciona. Uhum. Mas também se a gente não começa a planejar, nunca vai funcionar mesmo.
Uhum. Porque quando a gente não está acostumado a planejar, o primeiro planejamento realmente não dá certo. Porque faz parte da curva de aprendizado. Então, o primeiro, o segundo, o terceiro, eles vai ser discrepante daquilo que a gente idealizou para a realidade. Mas aí o que vai acontecendo? À medida que a gente vai treinando o planejamento, a gente vai refinando o processo. E a gente vai chegando cada vez mais à realidade. É por isso que as grandes empresas, elas se tornaram grandes empresas. Porque elas, em algum momento, elas começaram a trabalhar nesse sentido. Né? Mas sou eu e uma vendedora na minha loja. Não tem problema, mudou só a dimensão, mas os conceitos são os mesmos, né? Então, não, dá certo para todo mundo. Por que não dá certo para mim? Né? Então, são alguns paradigmas que talvez sejam alguns dos ensinamentos que a gente tem que levar como lição processo pós-pandemia. A gente ficar mais atento, que nós temos dois reflexos de curtíssimo prazo com relação a isso. A falta de capital de giro e a falta de reserva de emergência. Né? Então, isso a gente monta basicamente com geração de lucro das empresas. E como é que eu monto lucro? Aí tem toda a técnica que a gente precisa da matemática, que a gente não gosta muito e que precisa ser feito. Né? Entender a diferença entre margem e lucro. Né? A gente confunde, vou pegar um financiamento no banco, por exemplo, vou pegar um empréstimo no BNDES. Eu me baseio em cima do meu faturamento. E a gente não pode se basear a capacidade de pagamento no faturamento. É em cima da minha capacidade de gerar lucro. Porque é com lucro que eu pago as parcelas do meu empréstimo ou do meu financiamento. E não é com faturamento. Eu posso ter um faturamento de 2 milhões por mês. Só que se eu gasto 2 milhões e 100, ferrou. Né? Então, esse olhar para a gestão econômica e gestão financeira, ela precisa ser realmente olhada com mais carinho, com mais atenção a partir de agora. Mais do que nunca. Sim. Certo? Então, você tem alguma pergunta antes de eu continuar aqui, Janete? Não. Pode tocar. Tá. Então, só voltando um pouquinho aqui no entendendo a gestão da crise, nesse primeiro slide, eu vou mudar um pouquinho o meu olhar aqui da câmera aqui para eu poder estar acompanhando aqui pela minha tela. Nós temos duas fases quando a crise ela acontece, que é a crise, que é o que a gente está vivendo agora, né? Fechou tudo. Aqui em Uberlândia hoje estão reabrindo alguns setores, né, do varejo. E o momento pós-crise, que vai ser o efeito rebote, que são as consequências, não somente do aspecto saúde das pessoas, mas também, principalmente, o aspecto econômico, né? Aí, nesse aspecto, o que acontece? Por que os governos... Vou voltar a tela aqui, para eu olhar para vocês. Por que os governos, a União Europeia jogou alguns trilhões de euros na economia europeia? Os Estados Unidos jogou alguns trilhões de dólares na economia. Aqui no Brasil, o que se estava esperando economizar com a reforma da Previdência em 10 anos, o governo está jogando agora em 2 meses na economia. Né? Então, vamos dizer assim, de certa forma, se tiver algum economista de plantão, eu já vi algumas entrevistas, eu sei que tecnicamente não é a melhor saída, mas vamos pensar de uma forma bem simplista aqui. A única entidade governamental que tem poder de emitir moeda é o governo. Então, qualquer coisa, vai lá, imprime mais dinheiro e bota para circular. O que pode trazer um problema, né, gigantesco. Mas pode ir lá em cima, né? Mas aí, assim, eu estou colocando assim, no pior das hipóteses, para o negócio para não haver a perda de sustentabilidade econômica, toda uma relação de se analisar prós e contras, né? O preço que nós vamos pagar mais para frente compensa o que nós vamos estar fazendo agora, né? Isso é o raciocínio do governo. Eu estou indo lá no governo de novo, mas vamos voltar também, o raciocínio é para a gente também. O que eu estou dispensando meus funcionários, faz de conta que eu estou dispensando meus funcionários.
Depois, na hora que eu retomar, será que vai ficar mais fácil de eu recontratá-los? Ou achar profissionais com tanta experiência e capacitação igual eu já tinha? Vamos pegar a ramo de autopeças, por exemplo. Uma loja mediana de autopeças, 15 mil itens. Imagina que é separado por ano, modelo, fabricante. Para o cara decorar tudo isso, não é da noite para o dia que o vendedor ele vai decorar isso. E se eu pegar uma pessoa que totalmente inexperiente, até eu formar essa pessoa de novo, então é por isso que também o governo lançou algumas medidas para a gente fazer uma pausa no contrato de trabalho. Aí a pessoa ela é meio, entre aspas, demitida por um período de tempo e vai receber o seguro-desemprego. Esse é uma das A suspensão do contrato, né? Isso. E também tem a questão do governo pagar, reduzir a jornada de trabalho com uma proporcional redução de salário, e o governo complementa. Então, assim, justamente para que não haja essas perdas de postos de trabalho, justamente para a gente não ter esse problema a mais ainda lá na frente. Porque lá na frente, quando a gente sair dessa crise, nós vamos, mais do que nunca, nós vamos precisar do capital humano, que é o que movimenta o computador aqui, né? Que é o que está nos movimentando, ligando eu e a Janaína aqui. É esse capital humano que faz a diferença, que acha soluções, por mais inteligência artificial que a gente tenha. Né? Então, nós vamos precisar dessas pessoas para nos auxiliar a achar soluções. Problemas nós já temos, nós já estamos encarando, que é essa fase da crise desse gráfico. Pronto. Bom, reconheci. Ótimo. Então, agora, fase 2, buscar soluções. O problema já está estabelecido. Quais são as soluções possíveis? Então, fulano, ciclano, beltrano, vamos dando ideia. Que vamos sentar aqui, vamos conversar, vamos trocando ideia. Ah, não achou nada por enquanto. Então, vamos dar uma descansada, vamos dormir, amanhã a gente volta e conversa de novo. Sabe? Sai, dá uma bebida de água, volta. Opa, clareou, vem uma ideia aqui, do nada. Sabe? Nós precisamos disso. Tá? Isso também é técnica. Sim. Tá? Isso também é técnica. Então, vou pedir pro Rogério colocar o slide 2 para mim, por gentileza, que é o como decidimos. Porque aí, nesse momento agora, nós precisamos... Ótimo. Nesse momento agora, nós precisamos... coloquei em forma de gráfico para a gente entender como é que é um processo de tomada de decisão. Não essa tomada de decisão que nós, pessoas físicas, quando a gente passa na frente de uma loja, a gente compra por impulso. Que isso aí até o Nobel da Paz, eu acho que do Nobel de Economia de 2016 ou 2017, alguma coisa assim, ele provou cientificamente que nós compramos a maioria das vezes por impulso. Né? Janaína está no mercado aí, sabe melhor do que eu sobre esses mecanismos, né? Que a gente compra. Eu estou falando aqui de decisões técnicas, tá? Estou falando de decisões corporativas, estou falando de negócios, tá bom? Então, eu vou colocar, só para um efeito didático, para vocês entenderem, que quando a gente está comprando, a gente passa por essas fases aqui. Então, a primeira fase é a identificação da situação, ou seja, eu estou com o problema. Analisar e diagnosticar a situação significa reconhecer o problema, o que está por detrás dele e quais são as possíveis consequências disso. Então, nós temos uma pandemia que tem consequências econômico-financeiras na população como um todo. Bom, uma vez que eu reconheci de forma clara, aqui eu vou fazer só um parênteses, gente, com relação a essas informações. Tá? Só um parênteses. Começar só por um exemplo. Eu participo de um grupo de WhatsApp que só tem empresários e profissionais liberais. O que aconteceu? A crise se estabeleceu. O que predominou dentro do grupo de WhatsApp? Foram, assim, as conversas político-partidárias, ideológicas, surgiu de tudo, menos, tipo, gente, calma, vamos fazer uma videoconferência entre nós aqui, vamos pensar em soluções, vamos separar por grupos, quem é da área de saúde, quem é da área de educação, quem que é da área de comércio varejista. Ninguém parou para falar assim, gente, vamos
vamos sentar, vamos nos reunir para acharmos soluções. Aí houve uma poluição de informações. E aqui é fundamental, quando a gente está analisando o problema, nós precisamos analisar com a mente focada em notícias confiáveis. Não é hora de nós pensarmos... Nós vamos pensar nisso depois, de ideologia, de se foi A, se foi B. Tudo bem, a gente pensa lá na frente, depois. Depois a gente briga. O momento agora é que nós temos um problema em comum que precisa ser solucionado. Então, vamos encarar realisticamente qual é o problema comum e o problema individual, porque cada um também vai sofrer a sua maneira o problema. Né? Então, eu queria só ter feito esse parênteses para a gente sair um pouco desse mindset, sair um pouquinho dessa vibe de críticas. Isso só está fazendo a gente se distrair e não focar. O momento agora é de focar. Uhum. Então, fulano, então me dá sugestões. Se começar a vir com outras conversas, filho, desculpa, eu estou precisando agora pegar 100% da minha energia e focar em soluções criativas. Tá? Tempo é dinheiro para a empresa, né? Poxa, como? E como é dinheiro? Uhum. Né? Os americanos, eles usam um termo assim, até interessante, é bem capitalista, mas ele também é muito interessante, fazer dinheiro. Sim. Né? Estou fazendo dinheiro. Tanto é que o brasileiro sai daqui, que a gente tem FGTS, férias, 13º, um punhado de coisas, e se submete a trabalhar lá, que só ganha por hora. Trabalhou, ganha. Não trabalhou, não ganhou. Uhum. Né? De tanto que o negócio realmente dá certo. Tá? Então, desculpa fazer só esse paralelo a isso, mas um exercício sim, de raciocínio, né? Uhum. Justamente sobre essa questão da análise e diagnóstico de situação. Desenvolvimento de alternativas, gente, é a fase de achar soluções. A gente pode começar das mais absurdas e ir até para as mais lógicas. Mas o mais importante é que a gente faça, usando um termo técnico, a gente faça um brainstorming. Na Bahia o pessoal chama de toró de parpite, né? Mas nos Estados Unidos é o brainstorm. Ou seja, vamos dar sugestões, por mais bestas que sejam, por mais simplistas que sejam, mas são ideias. O nosso cérebro trabalha com isso, então a gente precisa reforçar esses neurônios para a gente poder aumentar a nossa capacidade de enxergar soluções diferentes. Aí sim, nós vamos fazer um afunilamento daquelas soluções que são mais viáveis, nós vamos selecionar isso e nós vamos implementar. Vai dar certo? Não sei. Porque é tudo novo para todo mundo. Vai dar certo? Não sei. Mas o não sei é melhor do que, mas será se eu tivesse feito? Então, fazer e dar errado é melhor do que não fazer nada, ficar parado em cima do muro, jogando a culpa em cima do outro. Né? A culpa é do funcionário, a culpa da energia elétrica, a culpa é do governo, a culpa é porque ninguém planejou, a culpa não é hora. Agora não é o momento. Não é hora desse tipo de mimimi agora. Agora realmente a gente parar de brincar um pouco de internet e a gente focar em realmente que são soluções que vão trazer resultados. Seja resultados negativos, aí fica a experiência. Ou resultados positivos, puxa, deu certo, ou então deu certo em partes. Aí entra dentro daquela curva de experiência que você estava falando, né? A gente vai aprimorando. Não deu certo, então vamos experimentar outra coisa. E não deu certo, vamos experimentar outra coisa, vamos aperfeiçoar. Então, mais cabeças pensantes nesse momento é crucial. Alguma questão aí, Janaína? Não. Tem toda a sequência aqui? Beleza. Então, Rogério, vamos pro tome nota para mim, por gentileza? Isso. Eu separei aqui algumas coisinhas assim, foi bem um rascunho mesmo, tá? Pensando como a gente pode estar chamando atenção para alguns tópicos, né, a respeito desse momento. Antes de mais nada, tomar consciência do problema, que eu já falei. Aceite que você vai ser afetado, que todos seremos, e que seu negócio vai sofrer.
Aceite e direcione as energias para soluções e criatividade. Não é ficar chorando em cima do problema, tá? Oi, pode falar. Pode parecer meio óbvio o que você está falando, Sim. mas eu vou falar de uma experiência, assim, de algumas experiências que eu tive, de pessoas que me procuraram, assim, vieram empresários, pessoas que têm negócio, microempresários, as pessoas estavam paralisadas sem saber o que fazer. Sim. Então pode parecer meio óbvio tudo que você está falando, mas não é. Não é? Muita gente entrou em catarse. Muita gente entrou em catarse. Sabe? E tem muita gente que tá assim, esperando que vai acontecer um milagre, que vão descobrir um remédio, ou que amanhã vai ter uma solução e que tudo vai voltar ao normal. Então, ficam nessa história aí, pensando, ó, não, porque vai voltar tudo ao normal, vai ter um herói que vai nos salvar. Isso. Não tem. E não tem uma resposta simples para um problema tão complexo desse. Aqui são medidas, assim, são ideias que a gente está passando, mas tudo tem que ser analisado e você tem que tomar decisões ali. Mediante as características do seu negócio. Sim. Né? A gente está passando aqui, a nossa intenção é de estar passando assim, um panorama geral para que possa ser entendido, para que você possa trabalhar no seu negócio. A gente agregar um pouco de visão de fora, para que você, ou de alguma forma que seja um pouco mais didática, para que você possa sair um pouco da catarse e começar a implementar soluções e direcionamentos que sejam mais produtivos nesse momento. Muito apropriado, né? Reúna um time. A gente já falou, né? De tudo isso aqui, basicamente, né? Reúna um time forte e decisivo. Eu coloquei entre aspas aqui comitê. Chame pessoas boas que estejam adequadas ao problema e que pensem na existência após crise. O que a gente menos precisa é daqueles pessoas uruca. Ah, vai fechar, vai falir, não vai dar certo. Não vai dar certo. Não, e agora não dá para brincar mais disso, não. E aí, uma ressalva aí, se você é um microempresário, se você é um microempreendedor individual, e aí a sua empresa não tem estrutura, não tem pessoas para montar esse comitê, procure outras pessoas, procure outros empresários que atuam na mesma área que você, igual o pessoal dos bares de Uberlândia fizeram, se reuniram, vamos tentar entender o que é a situação, vamos unir forças para tentar sair disso. Os próprios familiares. Familiares, amigos, podem dar ideias assim para você. Ó, às vezes a luz vem de uma pessoa que não tem nada a ver, assim, sabe? Procure conversar e tentar ver pontos de vista diferentes que possam te ajudar. Sim, tem dúvida, tem dúvida. Tome medidas imediatas. É aquilo que eu acabei de falar. Vai dar certo? Não sei, mas é melhor fazer alguma coisa do que ficar esperando. Sim. Comunique muito o tempo todo. Então, conversa todo o tempo com a sua equipe. Se você só tem um vendedor, converse muito com o teu vendedor, converse com os teus familiares, converse com os teus fornecedores, converse com os teus clientes, conversa, agora mais do que nunca. Graças a Deus, olha só que interessante, né? Graças a Deus, nós temos um negócio chamado tecnologia que nos permite, mesmo dentro de uma pandemia, que nós estejamos reunidos debatendo questões de foro comum. Né? Ou até operando o próprio negócio. Né? Aliás, faço uma ressalva. É uma coisa que na Idade Média não tinha essa possibilidade. Não tinha essa possibilidade, né? De você, assim, tudo bem que o contexto da Idade Média era outro, não era o contexto que a gente vive atualmente, mas as pessoas teve uma situação de medo ali, né, naquele período, e que as pessoas ficaram paralisadas. A gente ainda tem ao nosso favor a questão da tecnologia, inclusive fazer uma ressalva que as empresas de tecnologia ou as empresas que já passaram ou passam ainda por um processo de transformação digital, que são mais, assim, digitais, elas estão sentindo menos o impacto da crise. Sim. Eu vou dar um exemplo muito simples. Aquele empresário do varejo, que mesmo que tenha uma lojinha, mas que ele mantém ali uma lista no WhatsApp dos clientes dele, atualizada, mantém contato,
ele está sentindo menos a crise do que aquele empresário que anota no caderninho. Com Tá? certeza. Então, assim, pensar que transformação digital é uma coisa do outro mundo, não é. Atitudes simples podem estar ajudando você nesse momento. Nossa, Janaína, você falou um negócio muito legal. Olha só, uma ferramenta poderosa de vendas que está aí disponível, gratuito, que é o WhatsApp ou o Telegram, quem preferir, né? Uhum. Mas o WhatsApp ele é mais popular. E eu gosto sempre de falar uma frase que eu aprendi quando eu trabalhei no banco. Minha diretora ela falava muito isso. O ótimo é inimigo do bom. Então, para que eu vou pensar? Eu não tenho um sistema corporativo para eu poder. Esquece isso. O que eu tenho agora é WhatsApp, pronto, e vou vender pelo WhatsApp. Eu tenho rede social, vou postar lá umas fotinhos lá do que eu tenho para vender lá e boto contato lá e pronto. É isso. É isso. Isso. Não importa se eu estou vendendo, o importa é vender. O que é importante agora é manter o canal de comunicação com o cliente ativo. Esse é importante para a sustentação do negócio no médio e longo prazo. E é claro, também, óbvio, né? Igual o exemplo que você deu dos vouchers, né? Que a empresa estava dando lá para a Heineken agora, né? Para as empresas e que pode ser consumido mais tarde, né? Isso realmente o pessoal está usando bastante essa solução, né? Que visa ideia genial, né? Muito bem. Então, essa parte da comunicação é bem isso. Esse exemplo do WhatsApp veio muito a calhar. Analise os principais riscos estratégicos. Beleza. Tudo bem, estou indo para a internet. Estou indo para a internet vender. Mas e se eu não contratar ninguém para fazer a entrega para mim com segurança? Eu vou ter que sair toda hora? E se eu fizer parceria com um motoboy? É muito mais negócio eu ficar na frente do computador, tirando foto e recebendo os pedidos e passando pro motoboy. Então, não adianta eu também resolver o problema, achar que a tecnologia ela vai resolver, se as minhas operações elas não acompanharem. Então, eu tenho que ter um mínimo de planejamento de pensar, bom, não dá para eu ficar saindo toda hora, até por uma questão de saúde mesmo. Cada hora eu estou tendo contato com uma pessoa. Né? Então, eu vou chamar alguém que trabalha em aplicativo de motorista de aplicativo, ou então motoboy, enfim. Eu vou passar isso para uma outra pessoa e vamos ganhar todo mundo dinheiro junto. Né? Mas eu não posso esquecer que eu preciso planejar minimamente para poder atender os clientes em tempo hábil. Porque não adianta ele pedir hoje para mim para eu vender para ele só entregar daqui a 3 dias, dentro da mesma cidade. Então, isso, apesar de nós estarmos menos seletivos agora, porque está todo mundo entendendo a situação e compreende, mas lá na frente, quando a gente passar para essa situação, a gente vai saber se reconhecer. Ah, fulano me entregou rapidinho. O outro demorou 2 dias. Você está verdade. Então, isso vai ficar gravado na memória. Com certeza, igual ficou na minha memória o supermercado que estava cuidando mais da saúde e o outro que não estava tanto. Entendeu? Aí eu falei para minha esposa, vai no outro que está cuidando melhor da saúde. Então cai no item 6 que eu estou falando aqui, um planejamento de curtíssimo, médio e longo prazos. Tem um escritor judeu, não me falha a memória agora, porque me veio agora ele eu acho que era um psiquiatra, e ficou num campo de refugiados, ficou num campo de concentração, e o que ele começou a perceber? Que as pessoas que conseguiam sobreviver ao campo de concentração eram as pessoas que começavam a planejar o que iam fazer depois de sair do campo de concentração. O dele era terminar um livro que ele tinha começado a escrever. Olha só. Ele saiu vivo e terminou o livro dele. Olha que legal. Não tinha um propósito pós-caos. As pessoas ou iam para a câmara de gás ou se enforcavam. Então, isso faz uma diferença muito grande nesse momento. É claro que eu não estou falando... Estou falando um conceito assim, bem extremado, né? Mas nós estamos falando aqui de sobrevivência ou de viver ou morrer um negócio.
Se você não enxerga uma luz ali no fim do túnel, né? Se você não tem uma esperança de que essa situação vai passar, vai melhorar, então fica difícil ali você agir para que o seu negócio continue operando. Não vai, porque o efeito cascata também do emocional vai contaminar as pessoas que trabalham com você. Sim, com certeza. Mesmo que você não verbalize, você chega na empresa, ou então mesmo que seja remoto, igual nós estamos fazendo aqui, você chega com uma cara de... Ah, vai com. Pronto, ferrou. A minha imagem, vamos ser otimistas. Né? A minha feição já falou totalmente o contrário. Sim. Tá? A linguagem é não verbal. Uhum. Então, a questão do planejamento aí nas 3 esferas, no curtíssimo, médio e longo prazo. Isso é importante a gente manter. E talvez o mais importante, que é o item 7, mantenha a serenidade. Mais do que nunca será necessária muita técnica, critérios, bom senso e muita, mas muita criatividade nessa hora. Muita calma nessa hora. Essa frase ela cai muito bem nesse momento. Um jargão comum das elas nós vamos sentir ainda por alguns anos. Não vai ser ano que vem que nós vamos ainda voltar ao patamar que nós estávamos. Nós estávamos saindo de um processo de recessão, tecnicamente falando, né? De técnicos. Eu não sou economista, tenho apenas algumas noções, mas segundo os economistas que são técnicos, né? A gente ainda estava sofrendo ainda efeito de uma recessão e agora a gente teve esse carrinho por trás, né? No mundo inteiro e que ninguém saiu ileso disso. Então, assim, criar a imagem, criar um modelo mental de um futuro melhor, talvez seja até um momento existencialista, da gente repensar o que não estava dando certo e que a gente pode ter a oportunidade de corrigir agora, para que quando a gente ressurgir lá na frente, quando eu tô falando lá na frente, às vezes é daqui a alguns poucos meses, né? A gente ressurgir, a economia voltar a operar, a minha empresa começar a voltar a operar a níveis satisfatórios, atendendo meu ponto de equilíbrio econômico e financeiro, a gente não cometa mais velhos vícios que às vezes a gente deixava para trás, deixava para lá, empurrava com a barriga, não, deixa para depois, e empurrar a sujeira para debaixo do tapete, e falar assim, não, depois a gente resolve isso, agora não é prioridade. Agora ficou tudo à mostra. Né? Então, talvez a gente precise olhar agora com uma perspectiva otimista de que, puxa vida, o que estava debaixo do tapete agora apareceu, agora é a hora, realmente, agora não tem outro jeito, é pegar a pazinha, ou um aspirador de pó, ou pegar o que tiver, o rodo, a vassoura, ir lá e limpar, e consertar, na expectativa de que para a gente não voltar a cometer mais esses erros, para a gente não ser pego no contrapé, igual a gente foi pego agora. Sim. Um aprendizado, né? Toda crise traz um aprendizado, né? Aprendizado. Você veja, né? O Japão, a própria União Europeia, a própria Europa, depois do desastre que foi a Segunda Guerra Mundial, os 2 países, eles se recuperaram assim estrondosamente, ou seja, eles tiraram uma lição daquilo tudo, falaram, gente, isso que a gente está fazendo é uma loucura muito grande e que agora é o momento da gente refazer, vamos fazer diferente. Tanto que alguns anos atrás, a própria União Europeia recebeu o Prêmio Nobel da Paz, em reconhecimento ao grande esforço de unificação da própria Europa, que vivia em pé de guerra lá também. Verdade. Então, assim, talvez vamos torcer para que... Não sei se está dando para vocês ouvirem aqui, todo dia nesse horário passa o cara da pamonha. Não. Teve a greve dos caminhoneiros, todo mundo parado, o cara continuava passando. Tá tendo essa pandemia, o cara continua passando. Esse cara é persistente. Esse aí é o que eu ia falar. Uma palavra que é muito usada no meio empresarial, entre os empreendedores, é resiliência. Tá? O empresário não pode desistir, ele tem que manter ali a serenidade, a calma, o raciocínio lógico perante o negócio e saber que porrada sempre vem mesmo. Assim, umas fortes, outras menos, mas a gente tem que estar ali firme, analisando o negócio e sempre procurando solução. Com certeza. É isso, né? Com certeza. Né? E é bem isso. Assim, o que eu tinha para estar colocando, de uma forma assim, mais didática,
Uhum, Eram esses aspectos, né, gerenciais e uhum, de tomada de decisão, né, e passar uma noçãozinha de que existe um negócio chamado gestão de crise e que passa um pouco pelo que a gente, de uma forma muito inconsciente, até muitos empresários estão fazendo isso de uma forma inconsciente para ver o tanto que o modelo realmente ele funciona. Se a gente sim, tivesse isso, se a gente tivesse, que pena que a gente não teve essa cultura antes. Quem sabe a gente possa ter essa cultura daqui para frente, para a gente minimizar os impactos de coisas que não dependem só de mim, dos meus fornecedores, dos meus clientes. Que vem assim, cai um meteoro. Hoje foi um vírus, amanhã cai um meteoro. sim, Sabe? Nós né? estamos num universo que, assim, a gente não sabe. E é, Você tem o poder de controlar todas as variáveis, né? uhum. Mas Então, você pode se planejar melhor aí e, né, para sair desses problemas de uma forma mais suave, né? exatamente. Às vezes não é nem aspecto quantitativo a melhora, às vezes o aspecto é qualitativo. Às vezes Uhum. eu vou estar faturando menos, mas tendo mais lucro, por exemplo. Sim. Entendeu? Uma empresa que faturava 10 milhões, mas que tinha um lucro líquido de 1%. Olha o trabalhão, né? Você lidar com uma empresa desse tamanho, né? Um faturamento desse. E de repente você cair para 50 mil por mês, mas o teu lucro líquido passar para 15%. Uhum. Em termos de análise de investimento, quem estiver assistindo, por favor, me corrija depois, tá? Se eu estiver falando alguma bobagem muito grande aqui, mas a princípio a gente olha isso, né? E com muito menos dor de cabeça. Sim, com Olha a certeza. sonoplastia aqui. É. Ok, Marcelo, foi ótimo aí o bate-papo, a Obrigado, conversa, assim, Janaína. Obrigado esclareceu aí pela muitos pontos aí da questão da gestão de crise, tá bom? participação. Só esclarecendo que, assim, esse vídeo a gente tem no nosso canal do YouTube, mas a gente disponibiliza o áudio também no nosso podcast lá do Spotify, tá? Os endereços estão aí, os endereços das nossas redes estão aí. Se alguém tiver alguma dúvida, eu vou colocar o contato do Marcelo aí, das redes sociais dele também, se alguém quiser entrar em contato, Sim. tá ok? Obrigada, Marcelo, pela Eu que agradeço, participação. Janaína. Tudo de bom para vocês. Muita saúde, sucesso e vamos trabalhar firme para construir dias melhores. Que assim seja.